iniciou. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveite que você está de pé. Abra, por favor, a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 18, versículo 18, um texto muito conhecido. Eu acredito que Jesus vai falar conosco esta noite. Glória a Deus. Só lembrar os irmãos que estamos em um culto de ensino. E eu sempre gosto de lembrar na congregação que o culto de ensino é diferente da pregação do domingo à noite, né? Ou de uma quarta-feira, ou de uma quinta da vitória. Eu amo o ensino da palavra de Deus. E eu quero fazer isso esta noite em nome de Jesus. Lucas 18 é o capítulo, versículo 18. Você encontrou? Diga amém. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém, queridos. Tome um assento, por favor. Glória a Deus. Texto bem conhecido de cada um de nós. Cada evangelho, nos evangelhos semelhantes ou evangelhos sinóticos, registra esta passagem, esse momento bíblico. Está registrado isso em Mateus 19, a partir do versículo 16. Nós encontramos também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, a história do jovem rico ou do mancebo de qualidade. Já preguei algumas vezes este texto, mas me desceu uma compreensão de uma forma muito clara sobre algumas coisas aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. Fica claro que, ao chegar esse jovem aos pés de Jesus, um dos evangelhos que registra este momento diz que ele, ajoelhado, Evangelho de Marcos, perguntou a Jesus desta forma: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Fica claro aos irmãos que, enquanto esta pergunta, Jesus responderá de forma muito clara. Conhece os mandamentos? Você guarda os mandamentos? Ele disse sim. Quais? Jesus menciona alguns, pelo menos 6 dos 10 mandamentos. E o moço se sente satisfeito porque ele observa, já desde a sua mocidade, o que Jesus está dizendo para ele. Ora, fica claro, bem entendido nosso, que após o versículo de número 20, passando para o 22 agora, Jesus entra em um assunto diferente da salvação. Jesus vai dizer para ele: ainda te falta uma coisa. Em todos os evangelhos, essa expressão é dita da mesma forma: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens,
reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus está dizendo aqui é um dos privilégios. Ele disse isso somente a 12 pessoas, né, que são seus discípulos. Mas ele está estendendo também a esse moço, a esse jovem rico, a esse mancebo de qualidade. Seguir a Jesus é fazer parte do ministério, é estar aprendendo no colégio de discípulo ou colégio apostólico. Jesus traz ele para essa intenção, Jesus o convida a fazer parte do ministério. Este convite é muito claro, versículo 22, como diz, está dizendo: depois você vem e segue-me, faça parte com os discípulos, estarei te ensinando tudo, glória a Deus. E quem sabe um dia esse moço poderia ser um apóstolo, assim como foi os outros. Eu quero que você perceba junto comigo isso. Primeiro, Jesus responde acerca da salvação, fica bem respondido: a salvação depende de guardar os mandamentos. Mas quando do versículo 22 adiante, já não cabe dizer que isso aqui depende da salvação, não. Ninguém precisa vender todos os bens para ser salvo, não é? Ninguém precisa fazer tal sacrifício para que goze, desfrute da salvação no dia que partir desta terra. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus para a salvação é guardar os mandamentos. O que Jesus está querendo dizer então aqui para o rapaz? Se isso não depende dizer algo sobre a salvação, do que Jesus quer dizer a ele? Jesus quer dizer algo a respeito do preço a ser pago para se tornar um discípulo no colégio apostólico, ou seja, a participação do ministério ou no ministério desse rapaz deveria seguir algumas exigências, deveria Jesus ser claro com ele sobre algumas coisas que de fato um discípulo precisava saber quando este estava para frequentar o ministério de Jesus. Alguns anos atrás, eu fazendo um curso secular, vigilante, né, de banco, e depois do curso, algumas reciclagens, e uma reciclagem da Caixa Federal, o palestrante disse: eu trouxe vocês aqui, vigilantes, para que vocês de fato decidam se esta profissão vocês querem seguir até o final. E mostrou algumas coisas impactantes para nós aquele dia. Eu estou sentindo o mesmo impacto quando eu leio esses versículos. Se de fato eu desejo continuar no ministério, depois de saber tudo que Jesus exige de um ministro ou de quem participa aqui para ser usado por Deus. Fique entendido então que salvação é uma coisa bem claro e bem resolvido sobre guardar os mandamentos, mas quando parte para a intenção de participar deste colégio de Jesus ou do ministério de Jesus, algumas exigências se tornará muito clara para quem quer compor o ministério. Primeira coisa, irmãos, que eu marquei aos irmãos, é de fato o versículo 18. Entre todos os evangelhos que registra este momento, nenhum deles citou a posição deste menino ou deste moço. Mas o evangelho de Lucas nos deixa claro, no versículo 18, que se tratava de um príncipe. Outros evangelhos, mancebo de qualidade ou somente um jovem. Aqui retrata-o como príncipe, uma posição secular. Parece que fica muito claro quando a intenção é participar do ministério, que posições que a gente
alcançou, conquistou de forma regular, legítima, aí no mundo, aí fora, nada a ver tem com o reino de Deus. Porque o que esse jovem precisava saber quando Jesus o chama para o seguir, é que a sua posição de príncipe era só do lado de fora do ministério. Porque o lado de dentro do ministério, ele ia conviver com alguns que Jesus já chamou, que na sua maioria eram homens iletrados, homens que vieram da pesca, que nem profissão tinham direito. Este príncipe tinha que saber quando, das portas para dentro do ministério, que a sua posição ficaria lá para fora. Porque ao vir para dentro do ministério de Jesus, ele também seria servo como os outros eram. Glória a Deus. Ele também serviria como os outros servem. Ele também agiria ou desenvolveria o seu ministério não com uma cadeira cativa, não. Ser príncipe lá fora não quer dizer que vai ser príncipe aqui dentro, não. Esse moço deveria saber que ao aceitar o convite de Jesus, o príncipe ficou lá fora, né, irmãos? Lá fora. Lá fora. Aqui dentro é servo. Aqui dentro o iletrado tem o mesmo valor do que o príncipe que é lá de fora. Aqui dentro o pescador e o médico é a mesma coisa. Aqui dentro não tem maior e nem melhor, não. Todos são servos de Jesus e praticam a mesma obra para a glória de Deus, todos. Isto é condição do ministério. Jesus deixou isso muito claro. Parece que Paulo vai mencionar alguma coisa sobre isso, enquanto explica sobre o seu ministério aos filipenses. No capítulo 3, do versículo 7 ao 8, eu marquei aqui para não esquecer. Paulo, quando foi dizendo as suas qualidades, lá do tempo que não conhecia Jesus, ele disse: fui fariseu, hebreu de hebreu, aleluia, da tribo de Benjamim, tudo isso eu sou. Mas à altura do versículo 7, Filipenses 3, versículo 7, ele disse: mas o que para mim era ganho, reputei por perda para Cristo. Glória a Deus. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Para mim não é mais nada as posições que eu alcancei lá fora. Agora eu perdi todas elas para servir a Cristo, porque aqui dentro eu sou servo. Eu sou servo de Jesus. Glória a Deus. A primeira coisa que fica muito clara é que esse nome príncipe não o acompanharia quando resolvesse seguir a Jesus. Outra coisa que para mim me foi esclarecida através do Espírito de Deus é de fato esse versículo 22. Eu nunca compreendi esse texto direito. Sempre fiquei com dificuldade de ler o que está escrito aqui. Ainda te falta uma coisa. Qual coisa? Vende tudo que tens. Palavra pesada, né, irmãos? Vende tudo que tem, reparte-o pelos pobres. E até aqui a gente consegue definir algumas coisas. Quando Jesus abre esta opção ao moço, já disse que era para o seguir, isso não depende a salvação das nossas almas. Mas quando Jesus lhe abre a oportunidade de participar do ministério, esse ponto aqui é muito importante. Porque o preço da chamada ministerial, ou o preço do discipulado, ainda não ficou mais barato, não. Ele tem o mesmo preço. Jesus não está fazendo algo inédito, não.
Já aconteceu isso em outras vezes que ele chamou alguém. Como, por exemplo, Jesus chamou Pedro ou Simão, Tiago e João, lá no capítulo 5 de Lucas, no ato da pesca maravilhosa. Jesus aparece a eles, a Bíblia diz que eles tiveram uma pesca tão grande, mas no capítulo 5, na altura do versículo 10 e 11, Jesus vai dizer a eles: doravante, ou daqui para frente, vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles, levando o barco para a margem, deixou tudo lá e seguia Jesus. Lá na altura do versículo 28 do mesmo capítulo 5 de Lucas, Jesus está chamando Levi ou Mateus. Quando ele passa na alfândega, Levi está cobrando imposto como o seu serviço secular. E a Bíblia diz que Jesus passa, o chama, dizendo: Levi, segue-me. E ele fecha a sua mesa, entrega o seu trabalho, e a Bíblia diz: deixando tudo, o seguiu. Glória a Deus. Quer dizer que o preço ainda não mudou, e não é inédito. Quem deve compor o ministério é aquele que não tem dificuldade de fazer uma renúncia. Aleluia. Quem deve compor o ministério de Jesus e ser usado por ele é aquele que pode renunciar a alguma coisa. Glória a Deus. É aquele que vai ter algum desprendimento. Oh, aleluia. E quando nós falamos isso, irmãos, logo você lembra lá do Antigo Testamento, do profeta Eliseu. Quando Elias está na caverna, o próprio Deus deu a ele quem seria o seu sucessor. Eliseu, filho de Safate, que está entre as juntas de boi. E Elias vai atrás deste homem. Encontra Eliseu atrás dos bois, e a Bíblia diz que ele lança sua capa sobre o profeta. Eliseu diz a Elias: deixa eu só beijar meu pai, minha mãe, e já volta. Ele diz: então vai e volta, porque você já sabe o que eu lhe fiz. E a Bíblia diz que ele chegou, desmontou os arados, os aparelhos, queimou todos eles, fez um churrasco com os bois, largando tudo, seguia Elias. Glória a Deus. Qual que é a condição para o ministério? É renúncia. Renúncia. O quanto você está ligado com as suas coisas? O quanto que essas coisas vão lhe atrapalhar na obra de Jesus? O quanto essas coisas vão deixar você perplexo, impactado, sem coragem de renunciar? O quanto essas coisas te atrapalham em servir a Deus e ao ministério que Ele lhe deu? Por isso, para servir como alguém participante do colégio apostólico, esse participante precisa saber renunciar. Glória a Deus, glória a Deus. Mas parece que isso não define tudo. Não é só renúncia que Jesus está dizendo aqui. Quando ainda no versículo 22, ainda te falta uma coisa: vende tudo que tens, reparte pelos pobres. Eu ainda estou tentando definir alguma coisa sobre isso. Quando Jesus está dizendo aqui sim, é porque é importante para o candidato, para aquele que vai compor o ministério de Jesus, não somente a renúncia, mas saber ser um abnegado servo de Deus. A gente escuta esta palavra sempre, e a abnegação é de fato o desprendimento e a superação do egoísmo. Não é querer para si, mas é ter para servir os outros. Não é querer para si próprio de uma forma egoísta, mas é ter para servir os outros. Este jovem tem riqueza? Tem. Jesus precisa provar ele. Olha, moço, se você de fato quer
me seguir, você precisa de se desprender dessas coisas e usar as coisas que você tem para ajudar outras pessoas. Vende tudo que tem e reparte com os pobres. Parece até algo inacreditável para nós, mas Jesus deu o exemplo disso. Em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus estava em casa, Cafarnaum, estava na sua casa, e de repente a sua casa enche-se de gente, não é? E começa um culto ali, a casa de Jesus. Quando de repente alguém tira até mesmo o telhado da casa, desce um paralítico no meio da sala, Jesus perdoa os seus pecados e o homem também é curado da paralisia, glória a Deus. O que isso quer dizer com esse texto? É que quem tem uma casa, coloque ela à disposição do reino de Deus, isso. Porque tem gente que não gosta de receber ninguém em casa, né, irmãos? Talvez essa dificuldade deixa com dificuldade para participar do ministério de Jesus aqui. Ele está dizendo, vende tudo que tem, reparte aos pobres, quer dizer, o que você tem, você deve usar para abençoar o reino de Deus e as outras vidas. O que é seu não é mais seu, é do reino de Deus, e Deus vai usar o que você tem para alcançar vidas para a glória de Deus. Eu não entendo que tem pessoas, participantes, querendo que Deus lhe use e atendendo alguém no portão de casa, né, pastora Raimundo? Chama esse crente para dentro, irmãos, e deixa Deus usar a sua vida, a sua casa, a sua varanda, a sua cozinha, a sua sala, glória a Deus. Jesus abriu a sua casa, deixou os irmãos entrar, fez um culto lá dentro, uma vida foi salva, foi curada, e o nome dele foi glorificado, glória a Deus. Meu sogro é pastor há quase 30 anos. E quando a gente iniciou dirigindo igreja, ele disse assim, olha Daniel, você faz o seguinte, segue o conselho que um pastor me deu. Já que você é dirigente de uma igreja, faça o seguinte, deixa os irmãos entrar dentro da sua casa. Deixa os irmãos deitar no sofá, não tem problema. Deixa que eles abram a geladeira, né? Deixa eles beber a sua água, deixa eles comer a sua comida, porque a sua casa agora não é mais sua, é de uso do ministério, aleluia, de Jesus na terra, glória a Deus, aleluia, deixa Deus usar aquilo que você tem, é isso que Jesus está dizendo ao moço, pega as suas riquezas e sirva ao reino de Deus. Não é só Jesus que deu um exemplo. Aleluia. Ao moço lá na primeira multiplicação dos pães, um jovem que encontraram no meio daquela multidão de quase 5.000 homens, a Bíblia diz que já de tardezinha os discípulos dizendo a Jesus, despede a multidão porque eles precisam comer. Jesus é bem claro dizendo aos discípulos, dai vocês a eles o que de comer. E alguém disse, mas não temos nada aqui, e foram caçar no meio da multidão, achou um jovem, tem 5 pão e 2 peixes, ótimo, traz aqui na mão do Cristo, e ele multiplica e serve toda a multidão, glória a Deus. Aquilo que o moço tinha, ele colocou à disposição do reino. Logo lá na frente, em Atos dos Apóstolos, há um rapaz, não sei se bem rapaz, já um jovem senhor, chamado José ou Barnabé, ou filho da consolação, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, a Bíblia diz que esse jovem senhor resolveu vender uma herdade e entregar ao pé dos apóstolos todo o valor da herdade. Perceba no texto que não é uma propriedade, é uma herdade, é uma propriedade rural. É um campo extenso, é um sítio, é uma fazenda.
Este homem resolveu vender aquela sua herdade e deixar isso para o reino de Deus. Glória a Deus. Este homem resolveu servir o reino de Deus com aquilo que ele tinha. Esse podia compor o ministério de Jesus, porque ele entendeu na prática: o que eu tenho não é meu, mas é para servir o reino de Deus na terra. Glória a Deus. Abrir mão, deixar Deus usar. Eu tenho uma casa, eu sirvo a Deus com esta casa. Eu tenho um carro, eu sirvo a Deus com este carro. Eu tenho alguma posse, eu sirvo a Deus com esta posse. Eu tenho alguma condição financeira, muito bem, sirva ao Senhor com as suas condições, faça o que lhe é possível, porque o Senhor, para compor esses que vão ser usados por Deus, precisa ser abnegado. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o 10. Eu fiquei muito constrangido ao ler esse texto, porque ali fala da abnegação de Paulo no ministério. Depois de ele resolver alguns problemas na igreja de Corinto, na altura do versículo 10, ele vai dizer: vocês têm que ser assim, pobres, mas enriquecendo a muitos. Aleluia. Ministério não é alcançar riquezas. Ministério não é alcançar bens de todas as formas. Ministério é empobrecer, é doar-se. Ministério é enriquecer outras pessoas, enquanto você continua sem nada. Ministério é alcançar vidas e ver vidas sendo prósperas, enquanto nós que participamos do ministério não temos nada. Mas o Paulo disse: vocês não têm nada, mas possuem tudo. Esse tudo que ele disse é Jesus, o autor e consumador da fé, que sabe dar valor ao quem faz a sua obra na terra. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. Ainda no versículo 22, Jesus está dizendo: ainda te falta uma coisa, jovem. Vende tudo que tem, primeiro renúncia, depois deixar o Senhor usar aquilo que você tem. E Deus usa mesmo o que a gente tem. E depois alguém precisa entender: e terás um tesouro no céu. Terás um tesouro no céu. Glória a Deus. Recapitulando, no ministério de Jesus não cabe títulos seculares, porque o moço era príncipe. No ministério de Jesus não cabe pessoas que não sabem renunciar, porque é isso que Jesus está cobrando dele. Ainda te falta uma coisa. No ministério de Jesus não cabe pessoas egoístas que não sabem deixar Deus usar aquilo que tem para o seu reino. Por isso Jesus está cobrando ele: vende tudo que tem, reparte com os pobres. Glória a Deus. Isso é ser abnegado, servo de Deus, ser desprendido, superar o egoísmo e deixar Deus usar as suas coisas. E no ministério de Jesus, precisa entender que a recompensa está na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 7, foi dito ao rei Asa: mas esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a sua obra tem recompensa. Glória a Deus. Recompensa, mas não terrena, não momentânea para agora. Jesus está fazendo uma promessa para com esse jovem: você faz tudo isso, entra no ministério, segue-me como um discípulo, e você vai ter um tesouro lá no céu. Glória a Deus. Aleluia. Quer dizer que aqui ele empobreceria,
Quer dizer que aqui ele perderia o que ele tinha, servindo ao reino. Quer dizer que aqui ele não teria mais nada. Mas no céu este jovem seria rico, glória a Deus. Terás um tesouro no céu. Aos Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para esquecer de alguma obra que praticamos, glória a Deus. É por isso que no evento do tribunal de Cristo, quando a igreja ser arrebatada e passar no tribunal do Cristo, é bem claro, irmãos, que nós seremos galardoados. E o Cristo que deixou bem simples esse assunto, ele disse: quem receber um profeta da forma de profeta, não perderá o seu galardão. E quem dá pelo menos um copo de água fria a um dos meus discípulos, não perderá o seu galardão. Glória a Deus. Se você prestar algum serviço ao reino, se você fazer com dedicação ao reino de Deus, fazendo renúncia, usando as suas coisas, lá no tribunal do Cristo, haverá a sua vez de ser recompensado, glória a Deus. Há pessoas que, sem compreender essa situação, são ricas aqui, mas são pobres lá. Parábola do rico e do Lázaro, alguém extremamente rico, vestindo-se de púrpura, mas a sua eternidade é no inferno, totalmente sem nada. E alguém mendigo, totalmente sem nada aqui, mas a sua eternidade é no seio de Abraão, no paraíso. Glória a Deus, porque o que difere um do outro é que o rico não usou as suas riquezas para servir a Deus e ainda viveu uma vida ímpia, e quando atravessar a eternidade não terá mais nada para desfrutar. Glória a Deus. Já quem era pobre serviu com tudo que tinha ou com o que nada tinha, e quando atravessou a eternidade, ele tinha tudo para a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz de um homem, irmão, chamado Moisés. Quem declarou isso foi a carta aos Hebreus, capítulo 11. Diz que Moisés fez uma grande renúncia, porque ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, isso por escolha própria, aleluia. Lá no versículo 25, 26 do aos Hebreus, a Bíblia diz que ele deixou os tesouros do Egito, deixou, porque ele tinha por mais precioso o vitupério de Cristo. Ele estava de olho na recompensa da eternidade, glória a Deus. E olha que o Egito era o país mais rico da época. Moisés tinha uma grande herança baseada na sua família, e ele deixou tudo para trás, porque ele sabia o que lhe esperava na eternidade, a recompensa que estaria com ele. Glória a Deus. Você sabe, querido, que todas as noites que você passou madrugada dentro querendo aconselhar alguém, todas as vezes que você dirigiu o seu carro em favor de alguém, todas as vezes que você usou o que você tinha em favor do reino de Deus, todas essas coisas são tesouros no céu, tesouros no céu, tesouros no céu, glória a Deus. Todas as vezes que você abriu mão, todas as vezes que você fez um investimento em favor da obra, todas as vezes que Deus usou as suas coisas, todas as vezes que você deixou que Ele usasse tudo que você tinha, isso está sendo somado e está sendo como um tesouro lá em cima. Logo você vai desfrutar do tesouro que você colocou lá. Glória a Deus, tudo que você transferiu para a conta celestial, você não vai deixar de receber. Há um tesouro no céu te aguardando, glória a Deus. Todas as vezes que eu leio isso, eu sou envolvido com esta palavra, a me contrariar e dizer:
será que eu aguardo recompensa aqui? Será que de fato eu estou convicto na recompensa, na eternidade? Será que de fato eu estou certo que aqui às vezes pode ser que não tenho nada, mas eu sei que eu estou sendo enriquecido, aleluia, para a eternidade? Aqui quem sabe você continua servindo ao ministério e a Jesus com tudo que você tem, mas pode ser que essa sua forma de servir não lhe traga nada, terrenamente falando. Mas quando partimos daqui, seja através do viés da morte ou do arrebatamento, quando chegar o momento da ressurreição do corpo, e estivermos revestidos do corpo glorioso, quando Jesus chamar o seu nome lá no tribunal, todas essas coisas serão vistas, revistas por Ele. Vai ser prestado conta de tudo que você praticou, glória a Deus. Todo bem que você fez a favor do reino, e não ficará sem recompensa, mas será recompensado para a glória do nome de Jesus, aleluia. Por isso disse, e escrevendo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8, o tempo da minha partida está próximo, combati um bom combate, eliminei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me aguarda, glória a Deus. E aí a coroação, você atravessa para a eternidade e lá chama o seu nome. Agora é tempo de você ser coroado com a coroa de glória. E ouvido o próprio Cristo dizendo: obrigado por deixar, aleluia, as suas coisas e servir ao reino. Obrigado por permitir que as suas riquezas fossem usadas, a sua casa fosse usada, o seu carro fosse usado, os seus bens fossem usados. Agora eu quero lhe recompensar por tudo que você praticou. Receba, aleluia, recompensa e galardão da parte dele, glória a Deus. Só que isso incomoda os discípulos. Incomoda, peraí. O moço foi embora, possuía muitas riquezas, e olhando tudo isso, talvez eu iria embora também. E vendo os discípulos de Jesus, tudo isso, e Jesus dizendo: quão difícil um rico entrará no reino do céu. E logo os discípulos perguntaram a Jesus: espera aí, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? Jesus ocultou uma conversa com os seus discípulos, ou com esse jovem rico, e agora fala com os discípulos. Jesus disse dos tesouros do céu para este jovem, mas para os discípulos ele aumenta a conversa. Ele diz: vocês que deixaram tudo para me seguir, receberão 100 vezes mais nesta terra. Receberão 100 vezes mais nesta terra, glória a Deus. Deus não deve nada para ninguém, glória a Deus. Você que abriu mão, você que deixou Deus usar a sua vida e as suas coisas, com certeza Ele ainda tem uma recompensa aqui. Pastor, por que Jesus não disse isso ao jovem? Porque quem primeira vez é chamado, irmãos, não precisa ouvir de recompensa aqui não. Precisa saber só da recompensa de lá. Glória a Deus. Porque se alguém ouvir de recompensa aqui, não estando ainda envolvido, pode ser que ele venha participar só por causa da recompensa terrena. Glória a Deus. Jesus oculta o jovem e diz: você vai ter um tesouro lá em cima. Isso já é suficiente de você saber. Aí você vem e me segue. Mas Pedro, Tiago, João, entre os outros discípulos, já deixaram tudo. Já abriram mão das suas coisas.
deixaram as suas profissões, deixaram a pesca, deixaram tudo para trás, deixaram o serviço público, como foi no caso de Levi. Deixaram, abriram mão, fizeram renúncia, usaram as suas coisas a favor do reino, e agora eles preocupados dizem: mas qual é a nossa recompensa? Porque abrimos mão de tudo, e isso era verdade. Jesus vai terminar o discurso dizendo: vocês vão receber muito mais nesta vida, glória a Deus, 100 vezes mais. Em que Jesus está calculando isso? Qual que é a base de Jesus calcular esses 100 vezes mais? Talvez seja no próprio jovem rico. Tudo isso que você viu que esse príncipe tem, vocês terão mais, glória a Deus. Tudo isso que você viu que esse moço que foi embora e não quis nada, vocês terão 100 vezes mais, glória a Deus. Tudo isso que vocês viram agora, a rejeição dele ir embora, toda essa riqueza que vocês conhecem que esse príncipe tem, eu vou dar mais a vocês, e no porvir ainda terão a vida eterna, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu não quero que você se motive a servir a Jesus visando alguma coisa terrena, porque a Bíblia diz que aquele que espera no Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Mas aquele que olha para a eternidade, glória a Deus, assim como o ladrão da cruz no seu lado direito, porque ao seu lado esquerdo estava alguém olhando somente momentaneamente e dizendo para o Jesus assim: salva-te a ti mesmo e a nós também, desce da cruz. Mas o do lado direito dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Recompensa na eternidade. Você pode ficar de pé assim comigo, por favor? Aleluia. Você já pegou-se pensando quanto tempo a igreja ainda tem aqui? Alguém disse que talvez mais uns 10 anos. Quem sabe mais uns 20 anos, não sei. Nós estamos esperando Jesus ainda para hoje, né, irmãos? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que estivermos vivos, aleluia, subiremos para com o Senhor, a encontrar o Senhor nos ares, glória a Deus. E ao encontrar o Senhor nos ares, deixaremos tudo aqui para trás. E viveremos, aleluia, da melhor forma possível na eternidade que Ele preparou para nós. Quanto tempo a igreja ainda tem? Não sei. Mas já está chegando perto o dia. Glória a Deus. Está chegando o dia, aleluia, daquele que não tinha casa aqui, mas serviu a Jesus e morar na cidade de ruas de ouro e pedras de jaspe, glória a Deus. Daquele que não tinha como se manter aqui, lá na eternidade, ser recompensado por todas as coisas que praticou, e o nome dele ser bendito em nossa vida, glória a Deus. Aquele que não tinha nenhuma perspectiva aqui, olhar para o Cristo e ouvir ele dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, a cidade que está preparada para vós desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí alguém vai cantar aqui: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Glória a Deus. Leve a mão assim no seu coração, por favor. Jesus querido, Senhor da glória, a minha alma está em paz esta noite, Senhor. Porque embora não tendo tudo que eu quero aqui nesta terra, embora não tendo tudo que eu gostaria de ter aqui, eu sei que lá não terei falta de nada. Glória a Deus. Oh Jesus, obrigado pela compreensão da tua palavra. Obrigado por mais uma vez falar conosco, Deus eterno. Obrigado por mais uma vez nos esclarecer a tua palavra ao nosso coração. Eu sei, Senhor, e creio naquilo que estou lendo, que quando chegarmos lá, tomaremos posse do nosso tesouro que está no céu. Meu Deus, em o nome de Jesus, traz ao coração do meu irmão a convicção deste tesouro na eternidade, Pai, porque aqui talvez ele não alcance, mas lá com certeza alcançará tudo aquilo que ele precisa e necessita. Meu Deus, não deixa o teu filho desanimar, não, Senhor, não deixe que ele saia do caminho, não permita que a tua igreja pare, porque eu acredito na recompensa da eternidade. Oh, bendito seja Deus, console os nossos corações. Aleluia. E continua nos dando vitória, Deus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, a igreja do Senhor. Me sinto muito bem, irmãos, em ter-vos entregado esta palavra. E guarde toda ela em o nome de Jesus.